Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Muito obrigada a você que está aí ouvindo, acompanhando o nosso podcast aqui no Spotify. Nosso podcast aí semanal sobre cultura, sobre as nossas cidades, né, brasileiras. E principalmente, aliás, eu estou começando de uma maneira muito, assim, peculiar, esses podcasts focados no nosso patrimônio cultural. Então, como você já sabe, mas eu vou repetir aqui bem rapidinho, para quem está ouvindo aí pela primeira vez, esse podcast, assim como todos os outros, é um convite para conhecer melhor a nossa cultura, o nosso patrimônio e as nossas cidades, né? Através de bate-papos super descontraídos com convidados, assim, especialistas, especialíssimos. Então, fica aqui o meu convite para vocês ficarem esses minutos com a gente, para poder aprofundar ainda mais aqui sobre o nosso patrimônio cultural. E hoje, gente, assim, não diferente dos demais podcasts, mas hoje de uma maneira muito carinhosa, eu recebo aqui, né, tenho a honra de convidar, e ele aceitar, né, o meu convite, que é o Hermano Queiroz, que é advogado e mestre em preservação do patrimônio cultural pelo programa de pós-graduação do IFAM. Ele, inclusive, que fez um mestrado, igual eu fiz também, porém, bem antes de mim, né? Então, hermano, muito obrigada por ter aceitado, né, o meu convite. E hermano que foi diretor do nosso, né, do IFAM, do patrimônio, diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial do IFAM. Hermano, seja muito bem-vindo. E obrigada de ter aceitado o convite. Oi, Maíra. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui com você nesse bate-papo, né, fazendo a reconstituição de memórias, né, que é o nosso papel. E para mim é uma grande satisfação falar sobre o patrimônio imaterial, falar sobre essa nossa história dentro do campo do patrimônio. E você não tenha dúvida de que o serviço que você presta hoje, né, para o país, porque a gente sabe do potencial que esses podcasts têm, que essas conversas têm, é muito especial também para nós. Você foi fruto também desse mestrado profissional do IFAM, que vem desenvolvendo um trabalho muito brilhante. Eu me coloco à disposição e agradeço imensamente o convite. Eu que fico muito feliz de você ter aceitado. E, gente, olha só, a gente vem falando aqui dos nossos podcasts muito focado, né, como eu falei com vocês lá no início, do patrimônio material. Então, eu trouxe um especialista para a gente debruçar aqui alguns minutos com vocês, para a gente conversar sobre patrimônio imaterial. Então, irmão, por favor, explica assim para a gente, enfim, sua atuação profissional, como que é o seu trabalho, o que é, né, esse patrimônio imaterial, sobretudo no IFAM. Enfim, conta aí para a gente sua caminhada, por favor. Então, Maíra, com muito prazer. Em realidade, eu acho que é interessante começar me apresentando, e porque muitos devem estar se perguntando o que é que um advogado faz na área do patrimônio imaterial, né? Como que ele chegou a esse campo? Então, eu sou, na verdade, graduado em Direito, eu sou baiano, né? Um baiano, filho da Chapada Diamantina, especificamente, portanto, esse misto aí de baiano com mineiro, já que O nossa região mineiro. foi colonizada por mineiros, né? Uhum. E sempre respirou os ares da cultura e de um rico patrimônio, né? Então, eu nasci e me criei dentro de terno de reis, de reisados, de bailes pastoris, de carnavais, de festas de São João, de desfiles cívicos. Então, cidade muito pujante, que é a cidade de Palmeiras, na Chapada Diamantina. E, vindo para Salvador, eu fiz faculdade de Direito, fiz depois pós-graduação em Direito Lato Sensu, pela Escola de Magistrados aqui da Bahia, e, em seguida, Maíra, fui aprovado, né, num certame para advogado da Procuradoria Jurídica do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, que é o IPAC, Ah, né? o IPAC. Uhum. Exato, uma instituição, né, também já aí com mais de 50 anos, uma das pioneiras nos estados, aqui dos estados, e Uhum. atuei como advogado na Procuradoria. E aí eu me dediquei tanto à área judicial como também a essa área específica do patrimônio cultural e do direito, né? Então, quer dizer, eu tive a Tá. oportunidade de estar defendendo a autarquia estadual, muito voltado para uma defesa que eu entendia que só poderia ser
de fato, diferenciada e substancial se eu tivesse em contato direto com as áreas técnicas do órgão. Então, eu não queria Entendi. fazer uma defesa do Estado ou mesmo ajuizar uma determinada ação se eu não tivesse um embasamento que fugiria um pouco do direito, porque o direito, por si, não nos dá muita coisa, né, para produzir um embasamento Sim, teórico. Então, eu sempre procurei estar próximo das áreas técnicas, né, para elaborar uma defesa bem forte mesmo, que fosse. E aprendi muito, uhum, porque na verdade a gente aprende com a área técnica, né? Então, a partir disso, exatamente. eu fiquei mais ou menos 4, 5 anos, quando eu me deparei com o edital do mestrado do IFAM, né, com uma vaga de direito para o Brasil e para ser cursado em Brasília, que para mim não me deixava muito feliz. Eu já tinha conhecido Brasília, mas eu não tinha uma Uhum. boa assim, impressão, já que eu sou nordestino, de cidade litorânea, né, com um centro Para histórico você ir para desse, o. Muito diferente, né, irmã? muito diferente. Então era um choque. Então, mas eu, enfim, eu passei pelas fases e fui aprovado. E eu fui aprovado, então fui para Brasília, para o Departamento do Patrimônio Imaterial. Eu cheguei, Uhum. então, no departamento, fiquei como consultor jurídico do IPAC, continuei, ainda vindo aqui a Salvador sempre, mas morando em Brasília. E aí foi que eu tive esse primeiro contato com esse universo encantador que é o patrimônio imaterial. Eu conhecia já de uma forma mais superficial, digamos assim, né? A partir do Uhum. contato aqui na Bahia, no IPAC, também do material, que era uma área mais conflituosa por conta do direito de propriedade, que, enfim, sempre foi a grande questão, né, dos órgãos de Com patrimônio, certeza. gera Uhum. muitos conflitos e tudo mais. E aí eu me encontrei no universo de servidores, de uma competência, de uma dedicação, de um compromisso que me deixaram fascinados, né? Quer dizer, a própria equipe do Isso. Departamento de Patrimônio Material é uma equipe de estudiosos, de pessoas engajadas na defesa do patrimônio, e eu fui, embora naquele início eu me sentisse um pouco diferente, já que a minha formação era muito hermética e tudo mais, mas É, eu fui me adaptando e aí tive o privilégio de ter ao meu lado sentada a professora Letícia Viana, que é uma antropóloga, né, que eu considero nossa. das mais importantes para a construção das políticas de patrimônio aqui no Brasil. Uhum. Ela atuou no projeto de Celebrações e Saberes do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, do IFAM, e aí então eu me encantei com esse universo, né? E aí tinha uma proposta do mestrado do IFAM, que era trabalhar a questão da propriedade intelectual, mas ao me deparar com as várias situações que chegavam ao DPI em relação a conflitos entre direitos culturais e direitos ambientais, sanitários, Uhum. direitos, inclusive de saúde e tantos Aham. outros, eu via ambientais, eu via que era preciso ampliar um pouco o objeto, e eu me propus a isso e fiz isso, e o mestrado aceitou. Então, na verdade, esse trabalho, eu tive o privilégio também de ter como orientadora a professora Márcia Santana, que é minha conterrânea aqui da Bahia, que foi uma Maravilhoso. das grandes coordenadoras de todos os movimentos para a construção dessa ideia, né, e dessa política de salvaguarda do patrimônio imaterial. E, como diretora do departamento, Célia Corsino, que também é fundamental a compreensão disso, porque foi Célia quem, como diretora do antigo departamento de identificação e documentação, deu esse Uhum. pontapé sobre a construção do inventário de referências culturais, junto com o professor Arantes, Márcia Santana e tudo mais. Então, eu Uhum. tive esse privilégio, e a minha dissertação, que foi o registro de bens culturais e materiais como instrumento constitucional garantidor de direitos culturais, eu tive o privilégio Uhum. de ter essa orientadora, que aí foi construindo comigo esse pensamento, que é um pensamento bastante complexo, e que, na verdade, Maíra, eu fui na contramão daquilo que estava sendo ardorosamente defendido no âmbito do próprio IFAM, que não reconhecia no registro um instrumento, né, de algum modo que pudesse garantir ou potencializar a garantia de direitos culturais. Então foi nesse universo que eu me encontrei, Entendi. até que então, concluindo, eu volto para Salvador e assumo a diretoria de projetos, obras e restauro, e em seguida a diretoria de preservação do patrimônio cultural aqui do IPAC, e em seguida também presto um concurso e passo, em primeiro lugar, fui ser oficial advogado do Exército, da Sexta Região Militar, Bahia e Sergipe, né, que foi Oh, justamente quando eu recebo o convite
de Kátia Bogé, então presidente do IPHAN, para assumir a diretoria do DPI. Uma missão Em que eu achei 2016, né, irmã? 2016, isto, em julho de Uhum, 2016. Uma tarefa, Maíra, que eu não certo. me considerava apto, né? Eu achava que, de Sério, fato, irmã? O não considerava de forma alguma. Eu achava que eu não tinha, de fato, que que você condição. achava que estava? Então, em realidade, eram várias questões, né? Eu achava que, primeiro, que o cargo não estava à minha altura, assim, eu não estava à altura, na verdade, do cargo, né? Tendo Uhum, Márcia Santana, Célia Corsino à frente desse departamento durante anos, eu não me sentia suficientemente preparado para isso. Mas tanto a professora Márcia Santana, uhum, como Cláudia Márcia Ferreira, que era diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, como Célia, a própria Kátia, toda Cecília Londres, que é uma amiga querida, que foi quem fez, inclusive, a revisão da minha dissertação, quando então foi publicada, e todos eles uhum. se colocaram à disposição para me ajudar nessa batalha. E eu Ah, também sim, que contava, de legal. certo modo, com uma aproximação muito grande com os técnicos da área, já que eu vim do departamento do DPI. Então, eu já conhecia as Entendi. pessoas que trabalhavam lá. E naquele momento, que foi um momento de transição de governo, inclusive a partir, né, que eu entrei justamente no começo do governo Temer, né? Uhum, Já foi um momento delicado, né, mas que a sim, preocupação de todo mundo era colocar alguém que fosse da área e que fosse respeitar e dar continuidade à política, né? Então essa foi a nossa grande certo. missão, ainda que discursos, né, discursos demolidores já viessem se construindo sobre o IPHAN, né, e sobretudo a questão do licenciamento Sim. ambiental e tantas outras. Mas eu encontrei este amparo e por isso eu aceitei essa missão. Nossa, eu faço ideia do que você, né, dessa construção e de tudo que você viveu, né, irmã? Assim, e eu posso, assim, poder, né, se eu posso te perguntar ainda desses principais desafios, assim, que você teve ao assumir. Porque eu acho que tudo disso que você falou, esses desafios devem ter sido altos, né? E grandes para o tamanho do cargo, enfim. Você pode contar um pouco assim mais para a gente? Então, Maíra, na verdade, são vários os desafios, né? Outros grandes, outros maiores, outros menores, mas enfim, eu já contava ali naquele momento com uma equipe, né, de técnicos que estavam ali Uhum, engajados na continuidade do trabalho, mas o uhum, IPHAN, de algum modo, a política de patrimônio imaterial, se nós formos fazer uma retrospectiva histórica, a gente vai ver que desde quando o IPHAN é criado, na década de 30, uhum. nós chegamos apenas em 2000 com o decreto que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial, né? A Sim, sim. Constituição, então, autoriza, né, reconhece a dimensão imaterial, cria o registro e apenas mais de uma década depois é que o IPHAN, de fato, na celebração dos seus 60 anos em Fortaleza, a partir de mulheres, na maioria delas mulheres fortes e guerreiras, né, como Célia, Cláudia Márcia, Cecília, que era então assessora Uhum, do ministro da Cultura, Márcia Santana, elas se reúnem em Fortaleza para, de fato, pensar no instrumento que estava lá na Constituição, que é o registro, e criar uma uhum. política. Isso aí para lhe dizer que nunca foi fácil a implementação dessa política. Né? Quer dizer, quantos anos nós Sim, levamos para conseguir finalmente, né, que ela fosse incorporada pela casa, né, que os seus princípios fossem de fato observados e respeitados e colocados em uhum, prática. Né? uhum, Então, o desafio que a gente estava ali naquele momento, onde havia uma transição de governo, com impeachment, o golpe, né? Como uhum. a depender do ponto de vista Sim, de cada um, eu tinha um sim, desafio muito grande com relação sobretudo, ao licenciamento ambiental, né? Que sempre foi um grande problema, posso dizer assim, e que no sim, patrimônio imaterial é muito maior por conta justamente da natureza jurídica das normas que regem o patrimônio imaterial, né? Quer dizer, estou certo. falando de bens culturais vivos, bens culturais que Entendi. circulam, que se renovam, que é constituído de gente, cujo suporte de memória é a pessoa, é o ser humano. Não estou falando de uma coisa imóvel ou móvel, né? Mas que tem propriedade, tem espaço delimitado, que tem toda uma lógica de proteção,
diferenciada, né? Eu estou falando de Sim, pessoas que praticam cultura, né? Então, as novas tendências, o que exatamente. estava colocado em posto ali, colocado em xeque, era justamente, né, o que essas novas políticas do novo governo trariam de impacto. Mas aí o que nós Certo. fizemos, de fato, foi nos reunir e o tempo inteiro, né, buscar construir normativas coerentes e sempre com embasamento legal, né, inclusive a partir do que a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial porque ela é uma Uhum. lei, ela tem status de lei, ela é aprovada pelo processo bicameral, Câmara e Senado, Uhum. depois é aprovado pelo presidente por um decreto presidencial. Então, ela é uma Presidencial. Uhum. norma, né, que ela é uma norma como qualquer outra. Inclusive, a Uhum. depender da matéria, pode ter caráter até supralegal, né? Quer dizer, está entre uma lei, acima de uma lei e abaixo da Constituição, mas uma lei com um caráter muito maior de eficácia. E no campo do patrimônio, o que Sim, a gente percebe, Maíra, é que, como há poucos juristas nessa área, acaba que as interpretações elas são muito reducionistas, sabe? E é isso que eu ia te impedem. perguntar agora, irmã, exatamente. Porque o Exato. registro, Então, ele tem essa brecha? Ele tem essa exato. brecha Na de... verdade, o registro ele é um instituto jurídico constitucional. Ele está lá na Constituição de 88 e ele não vale nem mais nem menos do que o tombamento, nem qualquer outro instrumento. Porque Uhum. justamente quando esse instrumento chamado registro ele foi pensado, a primeira vez que esse nome surge, registro especial, que era este o nome originário, foi aqui na Bahia, em 1986, 87, num projeto chamado Projeto Legislação, do IPAC, onde o professor Ordep Serra, antropólogo Ordep Serra, aqui baiano, junto com Márcia Santana, Carlos Amorim, Paulo Damasceno, Luiz Viana Queiroz, professor Paulo Orbindo Azevedo, Rosário de Carvalho e muitos especialistas aqui se reuniram para pensar, justamente aproveitando o ambiente da Constituinte de 88, pensar em novos instrumentos de preservação que não fosse o tombamento, porque para eles o Entendi. tombamento não daria conta de proteger efetivamente essa dimensão intangível do patrimônio, que ainda não tinha o nome de Certo. imaterial, né? O imaterial veio na Constituição. Eles tratavam já como imaterial, mas com aquela ideia muito voltada da cultura tradicional, cultura popular, folclore, mas chamavam Uhum. também de intangível, né? E Uhum. então, foi a primeira vez que esse nome surge, registro especial numa lei. E aí, um dos membros desse grupo, foi para a Constituinte de 88, a convite do Congresso, participar dos debates e levou, inclusive, Uhum. esse nome, registro, que está lá na Constituinte, da Constituição de 88, no artigo 216. Então, em Certo. realidade, ele é um instrumento constitucional, ele está lá junto com os outros. E, na verdade, foi esse instrumento e foi essa dimensão imaterial, relacionado, portanto, a grupos, quem fez com que houvesse essa revolução dentro da compreensão de patrimônio, né? De patrimônio que só pode, de Sim. algum modo, que deve fazer sentido para as comunidades, para os grupos, e não apenas para o Estado, né? Então, nós tínhamos ali, então, o desafio de sofisticar essa compreensão do registro como instrumento jurídico que protege, e a prova disso, Maíra, é que hoje qualquer obra que aconteça no país, né, e que tenha de algum modo que passa pelo IBAMA, que tem um componente do patrimônio, ela deve passar pelo IFAM. E o IFAM se Exato. pronuncia sobre o aspecto do patrimônio imaterial. Então é a prova de que de fato o registro tem os efeitos jurídicos Os garantidores de efeitos. Aham. salvaguarda e de proteção, porque se não tivesse, nem no licenciamento ele passava, né? O que Com houve, de algum certeza. modo, foi o quê? É que a Constituição cria, e aí outras normas, inclusive o decreto presidencial, ele fez apenas regulamentar o instrumento constitucional, dizer como ele seria Certo. usado. E aí, em seguida, vem a Convenção, que é uma lei dizendo que o Estado, parte da Convenção, deve adotar as medidas jurídicas e administrativas para a proteção do patrimônio cultural imaterial, sobretudo aquele que se encontra em risco, né? Então, Hum. o que legitima, claro, a atuação, né, a utilização do registro, inclusive do IFAM e dos próprios grupos, pelo Ministério Público, por Defensoria, Uhum. na defesa desses direitos culturais. Então, era uma das questões. E outras, claro, né, que relacionadas a recursos, lutar por recursos para a área,
que é, se você for analisar historicamente, o que se aplica no patrimônio imaterial é irrelevante diante das quantias vultosas que são aplicados no campo do patrimônio urbano, sobretudo a partir de obras de Sim. restauro e tudo mais. Então, nós fizemos um trabalho mesmo assim de luta por conseguir mais recursos, né, por termos mais servidores com o concurso que teve, vagas para servidores da área das ciências sociais, que pudessem estar no departamento e nas superintendências também atuando, já que nós tínhamos no máximo dois em cada superintendência, ou às vezes nenhum técnico especializado em material na superintendência Sim. dos estados. E também, Maíra, eu posso dizer que a gente buscou revisitar alguns momentos, como, por exemplo, a resolução que tratava da reavaliação dos bens culturais a cada 10 anos, que era uma norma bastante complexa. Revalidação. Nós encontramos uma norma muito complexa, porque impunha prazos e procedimentos até mais rigorosos e complexos do que o próprio registro. Então, nós conseguimos fazer uma instituição, né, desses procedimentos, mantendo a qualidade do trabalho, né, que infelizmente atualmente não estão sendo bem aplicados, mas é o que a gente esperava, mas que a gente fez para contribuir com o avanço, né, das reavaliações, já que só existia apenas um bem revalidado o título, que foi o da arte cursiva dos índios Wayampi. E aí uma série de questões também relacionadas ao contato com os grupos, ao suporte também às superintendências mais de perto, suporte inclusive a estados e municípios que nos buscavam constantemente, e os grandes parceiros que estavam ali, como a UNB, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade de Goiás, do Mato Grosso, que estavam ali fazendo parcerias com a gente para instrução de processos como o do Banho de São João, a UFRB aqui no Recôncavo, o Bembé do Mercado, a UFBA no projeto do GETIT, dos terreiros, né, de candomblé, da construção de planos de gestão desses terreiros, mas também universidades como a de Pelotas, na instrução das tradições doceiras de Pelotas, organizações outras como no Sistema Agrícola do Vale do Ribeira, né, em São Paulo. Vale do Ribeira. Com Pina, lá no norte, com a FOIRN, lá dos indígenas lá da Cachoeira de Auarité, do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro. Então, o que a gente fez foi fortalecer a nossa preocupação, e minha específica, era pensando que a coisa pudesse piorar, era a gente formar uma base de conhecimento, de produção de conhecimento. Então, nós fizemos muitas publicações também para produzir conhecimento, né? Para justamente a gente fortalecer a área para o que a gente estava prestes a vir, né? Que era uma onda mais bem contrária, que se a gente tivesse, pelo menos com servidores, com ações, tanto que muitos dos bens, inclusive hoje, que estão registrando amanhã o repente, nós chegamos a concluir, nós fizemos todos esses processos e deixamos conclusos há mais de um ano. Processo do repente, do banho de São João, em Corumbá e Ladário, as cirandas de Pernambuco e Nordeste. Nós deixamos tudo isso que estão entregando hoje pronto, pago, inclusive. Encaminhado, né, irmão? Tudo pronto, quase praticamente fechado, Maíra. Foi quase tudo já concluso. Na verdade, nós ficamos um ano e meio sem reunião do Conselho, o que impediu desses processos serem analisados, né? Mas nós deixamos concluído, inclusive das matrizes tradicionais do forró, que a gente pagou e que está sendo, esse continuou e está sendo concluído agora, mas assim, nós deixamos uma boa coisa pronta para que pelo menos sobrevivesse mais alguns anos até os ares serem renovados do poder. Sim, irmã, eu estou assim, impressionada com os poucos minutos que a gente tem aqui, né, de início do nosso podcast, assim, foram muitos desafios mesmo, né, que você colocou aqui, principalmente, assim, em relação à sua trajetória, enfim, realmente foi uma imersão, né, no campo do patrimônio imaterial que você viveu e vive, né, até hoje. E aí, eu queria só fazer um parêntese, porque no próprio site do IPHAN existe, pessoal, para quem ainda nunca entrou ou não conhece, enfim, para poder dar uma noção geral do que a gente está falando, no site do IPHAN consta que até 2018 foram registrados 47 bens imateriais. Com certeza hoje deve ser mais, né, irmã? E, na verdade, provavelmente quando eu passou, saí, né? quando eu saí em dezembro do ano passado, 2020, em realidade eram 48, 49 bens. O último foi o Bembé do Mercado, de Santo Amaro da Purificação. Nós deixamos já
titulados, digamos assim, né? E aí nós Uhum. deixamos esses outros todos concluídos, apenas pendente de marcação da reunião do conselho, que nós ficamos quase um ano e meio sem reunião do conselho, e que estão sendo Sim. submetidos agora, assim como os processos de reavaliação também de bens, que já estavam muitos deles já conclusos, mas que ficaram pendentes Uhum. dessa reunião do conselho, né? E, inclusive da Uhum. Câmara também do Patrimônio Imaterial, que é uma grande parceira nossa nessa caminhada, que é um núcleo do Conselho Consultivo. Ah, certo, legal. Então, assim, pessoal, até 2018, como o irmão está falando, ele está atualizando aí os números, então, só para vocês terem uma ideia dessa complexidade, né, em relação à quantidade mesmo, né, de bens imateriais que são distribuídos aí ao longo dos estados brasileiros e Distrito Federal. E a gente tem que lembrar que a roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira tem abrangência nacional. Então, isso uma vez veio uma pergunta para mim no Instagram, então tá aí respondido. E aí, no próprio site do IFAM, é dividido, né, em regiões, né, as regiões do Brasil. Então, se você clica, vamos supor, no Nordeste, ele coloca em cada estado quais são os bens registrados, enfim, em cada estado. E coloca o livro, né, de registro, de saber, de expressão e tudo mais, data e ano. Então, para quem, né, assim, tá aí gostaria, né, de saber mais detalhes dos bens registrados, está aí tudo no site em patrimônio imaterial, bens registrados. E aí, irmão, pegando um pouquinho assim o gancho no que você está falando, mas voltando um pouco, eu queria, assim, se você pudesse, né, fazer a gentileza de explicar para quem está ouvindo como que vocês faziam ou executavam, ou terceirizavam, ou como que era assim, o processo do registro dentro do IFAM. A gente sabe que enfim, o profissional, né, que atua na área do patrimônio, ele tem necessariamente que ir a campo, entender, conversar. Quando a gente fala do bem imaterial, isso é latente, né? Então, essas relações, esses contatos, é como você falou, patrimônio material, a gente fala de pessoas para pessoas, né? E vice-versa. Então, como que é feito, assim, essa questão do processo de registro até chegar no conselho? Se você puder voltar e explicar, assim, para a gente, inclusive, por conta do último mestrado, né, do IFAM que teve, eu recebi, acho que 3 ou 4 alunos me perguntando sobre essa questão. Então, se você puder detalhar um pouquinho para a gente, assim, da concepção, do processo de registro e dessa construção, porque na arquitetura a gente também sabe, né, dessa importância interdisciplinar. Eu acho que não só na arquitetura, mas no campo em si, do patrimônio cultural. Mas o imaterial, eu tenho certeza absoluta, e me corrija se eu estiver errada, que essa interdisciplinaridade é básica, né? Então, conta um pouquinho para a gente, por favor. Maíra, com muito prazer. Então, na verdade, como você bem disse, o processo de registro acaba se tornando um processo ainda complexo diante dos modelos que a gente tinha de processo de patrimonialização, né? Que eram processos mais sumários, Uhum. processos geralmente e infelizmente construídos muito a partir apenas do olhar técnico, né, do especialista, com pouca ou quase nenhuma participação social. E justamente quando Jurema Machado, ex-presidente do IFAM, ela disse que o patrimônio imaterial oxigenou o campo do patrimônio cultural, é justamente por isso, porque ele trouxe para o centro a figura dos sujeitos, né? Os Exato. sujeitos, né, a gente, as pessoas como portadores, detentores de patrimônio. E isso Uhum. implica dizer que nenhum processo de registro, nenhum processo, e aí eu vou dividir, porque o processo de salvaguarda, a política de salvaguarda é dividida em 3 macroprocessos chamados, que é primeiro o processo é o processo de identificação, né? O macroprocesso Certo. de reconhecimento, que é o registro, e o macroprocesso de apoio e fomento. São essas 3 fases que o processo passa, né? O que é identificação? O IFAM recebe um pedido de registro lá do Bembé do Mercado, de Santo Amaro da Uhum. Purificação, né? E aí o IFAM tem uma normativa, tem resoluções, resolução 001/2006, que disciplina como é que as partes, que as pessoas devem apresentar esse pedido ao IFAM de registro de um bem como patrimônio. Quer dizer, se apresentar, e aí o decreto traz ali uma lista de legitimados, né, das pessoas que podem pedir. Aí essas pessoas são obrigadas ao quê?
a instruir o processo. O que é instruir o processo? Juntar documentos, fotografias, registros audiovisuais, tudo que ele puder encontrar sobre esse bem cultural chamado Bembé do Mercado, que é uma celebração que acontece há 130 e poucos anos, desde quando houve a abolição. No outro ano, os terreiros desceram para a rua, para a praça, a Praça do Mercado, e desde então celebram a liberdade, a possibilidade de estar, de algum modo, naquele lugar há 130 anos. E aí ele traz essa informação e vai juntar tudo que eles tiverem de material, né, para mostrar, para comprovar a força, a densidade histórica, a relevância que essa expressão cultural tem, e, ao mesmo tempo, vai mostrar onde ela ocorre, vai dizer quem são as pessoas que dela participam, e constituir todo um banco de informações e de documentação sobre esse bem cultural. A partir daí, o IPHAN vai analisar tecnicamente, a superintendência que recebeu o processo, ou o presidente do IPHAN, porque o pedido tem que ser dirigido ao presidente do IPHAN, que aí nos manda ao departamento e nós compartilhamos com a superintendência, e aí nós vamos nos reunir, nós vamos ver se atende essa documentação toda, pedir para complementar, eventualmente, com outros documentos que nós entendemos necessários, mas, assim, o que é o elemento fundamental para que um bem seja reconhecido como patrimônio é a chamada anuência livre, prévia e informada dos grupos. Ou seja, é preciso aí que nós, do IPHAN, e aí, como você bem disse, o IPHAN não tem técnicos não só suficientes, como não tem braço, inclusive não tem formação, os técnicos não têm formação, muitas vezes, suficiente para enfrentar, né, a instrução de processos que demandam conhecimento muito específicos. A cultura é multidisciplinar e exige, muitas vezes, formações que nós não temos no quadro, né? E não só por isso, mas é porque nós partimos da ideia de que esses processos, eles devem ser o mais coletivos possíveis. A instrução deles deve se dar não só a partir da lógica do Estado, mas com a participação de universidades, de organizações sociais, de grupos, de algum modo, que estão envolvidos com aquele bem cultural. Então, muitas vezes, nós contratamos uma determinada organização, uma associação, como, por exemplo, no Bembé do Mercado, nós fizemos um termo de colaboração com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tinha um grupo de cultura multidisciplinar, né, e que, então, conduziu a instrução do processo sob a nossa supervisão e orientação, porque aí nós temos uma política pública, né, para ser executada, e aí, sempre o quê? Com a participação dos grupos. Então, nós vamos para o território, identificamos quem são esses sujeitos, quem são esses chamados detentores desse patrimônio do Bembé do Mercado, para compreender como eles pensam esse patrimônio, como eles concebem esse patrimônio, sua relação com essa pesquisa de campo, né, irmã? Pesquisa de campo, é ir para campo mesmo, ir para o lugar, né, conviver com essas pessoas e construir uma narrativa sobre esse bem cultural a partir da visão dessas pessoas que são e que constituem esse patrimônio. Não é um trabalho onde a gente, de algum modo, tem contato com uma vasta bibliografia e até qualificada bibliografia, isso faz parte também. Nós fazemos um levantamento preliminar, sobretudo quando há a aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais. A gente chega nesses territórios em campo com essa pergunta: o que para vocês é referência cultural? Né? E aí eles nos apresentam, né? Inclusive dizendo quais são esses valores, os valores estéticos, éticos, valores cognitivos e valores relacionados à construção de memórias sociais. Então, eles vão construindo essas memórias, né? Um trabalho que a oralidade é muito, muito presente e que a gente vai constituindo informações para formar um entendimento sobre esse bem cultural e aí, com o passar do tempo, ir mobilizando esses grupos identificados. Portanto, a participação social e a mobilização dos grupos é um princípio dessa política, um princípio não existe bem reconhecido sem que seja assim, e aí a gente vai, de algum modo, construindo esse objeto patrimonial, né? E aí, nesses momentos, surgem também questões, problemas, dificuldades, expectativas, portanto, é necessário que a gente, de algum modo, aí, explique quais são os limites de atuação do IPHAN, do registro, da política, já que muitas questões, Maíra, e problemas, muitas vezes elas não são do campo do patrimônio, nem são atacadas, assim, de algum modo, no campo do patrimônio. A gente tem uma série de questões, né? Então, a gente, de algum modo, explicita isso, por isso que a anuência é prévia e é informada, porque eles precisam saber o que é aquilo que está acontecendo. E eles precisam dizer que querem ser patrimônio, né?
Não é como nos bens materiais que a gente reconhece e que envia uma notificação dizendo que aquele bem agora está tombado e pronto. É uma outra Sim, relação, né? eles têm Então, que sim, querer que seja patrimônio. Isso é uma premissa básica, né, irmã? básica, é irrenunciável, é o que chama de É, anuência livre. Anuência livre, certo, prévia e informada, né? Então, a partir dessa certo. mobilização dos grupos, de reuniões, de seminários, de encontros, aí vai se construindo um dossiê de registro, né? Com a participação deles, e aí, nesse momento também, muitas vezes, é possível já nascer com um plano de salvaguarda, ou ao menos com as recomendações de salvaguarda, que é aquele outro macro processo, né? Que é o de apoio e fomento. Então, constituiu isso. O IFAM se pronuncia, o departamento faz um pronunciamento, na verdade, técnico. Submete à Câmara do Patrimônio Imaterial, que é uma célula do Conselho de Especialistas. Essa Câmara Certo. aprova ou não a pertinência do registro, do pedido de registro. E aí, se aprovar a pertinência, a instrução continua, né? Quer dizer, eu até antecipei um pouco, na verdade, quando a gente contrata ou quando a gente faz a parceria com a universidade, o que for, é após o IFAM, a Câmara, dar o seu aval, digamos assim, sobre a pertinência do processo, Ah, né? tá, tá. Então, Entendi. quando a Câmara dá a pertinência, é que esse estreitamento existe, a contratação, esse aprofundamento, né? Então, feito isso, o dossiê é encaminhado, então, para o Departamento do Patrimônio Material DPI, que, então, elabora um parecer e que submete, é escolhido um conselheiro do Conselho Consultivo, que vai estudar e se dedicar àquele processo, e, então, o processo é submetido ao Conselho Consultivo para registro, né? Aí, uma vez Tá. registrado, né, o bem é titulado como Patrimônio Cultural do Brasil na forma do Decreto 3.551. O título é de Patrimônio Cultural do Brasil, não é Patrimônio Cultural Imaterial, nada disso. O título é Patrimônio Cultural do Brasil. Então, eles recebem um título, existe uma certidão de registro, o bem é inscrito no livro de registro, são 4 livros existentes, das celebrações, das formas de expressão, dos lugares e dos saberes. É possível ainda abrir outros livros, caso haja necessidade, né, de abertura de novos livros, mas até hoje não foi aberto. Ah, tá. E Dentro, aí, dentro da. sim, pode falar. Não, desculpa, a abertura de novos livros dentro daquele que foi instituído. Na verdade, assim, Patrimônio, né? existem os 4 livros, né? Mas se houver a necessidade de abertura de um novo livro, uma nova categoria de bens, isso também pode ocorrer. Então, em vez de 4 Ah, categorias, nós certo, teremos tá. 5 categorias, né? Por Sim, exemplo, sim, entendi. Ah, nós tá. entendêssemos que os sistemas agrícolas tradicionais configuram outro tipo de bem, que não é só saber, né? E aí nós pensaríamos e construiríamos um outro livro, e aí esse bem poderia ser escrito nesse outro livro também, né? Ah, Então, tá, feito entendi. isso, nós vamos agora para o terceiro momento, que é o macro processo de apoio e fomento, que é aquilo que a gente chama também de salvaguarda, que são as ações, né, que são feitas de curto, médio e longo prazo para valorização desse bem, né, para garantir, de algum modo, fortalecer a sua continuidade, possibilitar a sua continuidade, e aí são ações de naturezas diversas, que vão Essas desde... ações, irmã, assim, tem critérios básicos? Desculpa te interromper, mas só para a gente poder entender esse plano de salvaguarda quando a gente pensa no macro, né? Quais seriam assim, esses critérios, ou se tem, né, critérios básicos que a gente tem que seguir? Na verdade, não existem critérios, existem diretrizes de atuação para a salvaguarda, né? A Tá? portaria 1299 trata disso, é o termo de referência para a salvaguarda de bens registrados, que foi construída porque 10 anos depois da política, porque é uma política tão nova, Maíra, que a gente precisa esperar um tempo para ela funcionar e a gente ver como É é que se dá verdade, essa relação, entendeu? é verdade. Então, em realidade, alguns anos depois é que a gente tem maturidade suficiente para pensar. Então, nós temos esse termo de referência que cria diretrizes para a salvaguarda, né, a partir da experiência, e tipologias de ação de salvaguarda. Porque Ah, tá. justamente Ok. as recomendações, o plano de salvaguarda é feito com os grupos, né, através de encontros que acontecem, tanto, como eu disse, no momento da identificação, da mobilização, né, e que eles apresentam já as questões, como essa relação vai se estreitando após o reconhecimento entre as superintendências e os grupos para a elaboração desse plano de salvaguarda, né? Que são Ah, ações de tá. curto, médio e longo prazo. E aí,
para que isso fique mais claro ainda para quem está escutando a gente, e como é que essas ações se dão, como é que elas funcionam, né? Na verdade, exemplo, os indígenas Wayampi do Amapá, né? A pintura corporal, a pintura Kusiwa, que é a arte Exato. indígena lá dos Wayampi do Amapá. Desde o Inclusive com momento reconhecimento da Unesco também, internacional, né, isso, irmã? patrimônio da Isso. humanidade também. O primeiro bem reconhecido como patrimônio cultural da humanidade no Brasil, Exato. né? Então, É. desde o começo desse processo, já estavam presentes ali algumas questões, como, por exemplo, o desinteresse dos mais jovens pela pintura corporal indígena, né? Sim. Já estava presente também uma questão importante, que era sobre a ideia de documentar aquele patrimônio, de criar um centro de documentação de memória. Já existia também uma questão que era a preocupação com a propriedade intelectual do grafismo Wayampi, né? Isso tudo veio Sim. a partir de quê? Das conversas no processo de construção, né? Desse bem Construção. cultural. Então, Como quando aí... lidar, né, Hermano, com essas Exatamente. questões, né, de, Exato. né, E aí, o filho, enfim, não querer seguir, né, com essa tradição. exato. E aí a salvaguarda pode também trabalhar isso especificamente, né? De algum modo, a Entendi. primeira coisa é que com a titulação do bem como patrimônio, a construção de um dossiê de registro, com vídeos que são produzidos, né? Tudo que é, de algum modo, a mídia que se apropria, né, do título e tudo mais, a partir dos Verdade. contatos com os consultores, né, e com as outras pessoas que queriam conhecer e etc., os indígenas mais jovens eles foram começando a se entusiasmar e entender que aquilo ali era uma marca muito poderosa para eles. Sim. Então, quando nós deixamos de contratar antropólogos e técnicos para formar pesquisadores do IAMP. Então, nós fizemos Que legal. curso de formação de pesquisadores do IAMP, para que eles próprios pudessem Olha, pesquisar, e aí montamos junto com eles, o Centro de Documentação e Memória do Povo IAMP, onde eles próprios gerem esse centro de documentação, né? E aí, que massa, esses índios, irmão. então, começam a ostentar esse título de patrimônio, começam a pintar novamente os corpos, né? Começam, inclusive, a utilizar o grafismo em uma cestaria, né? Para justamente que eles precisam sobreviver e viver, então ganhar dinheiro também, que faz parte disso tudo, né? E Sim, aí passam, então, a claro. vender e comercializar os produtos. E logo em seguida teve um problema com relação à propriedade intelectual, que o IFAM também interveio e conseguiu a reparação pelo dano causado aos Wayampi. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que as ações de salvaguarda elas funcionam. Ações de curto, médio e longo prazo, né? Algumas questões Que legal. extrapolam a competência do IFAM, né? Por exemplo, em alguns bens, como a capoeira, por exemplo, que é o ofício de mestre e a roda de capoeira, dois bens culturais registrados em livros diferentes, formas de expressão, Isso. saberes, né? E uma demanda legítima dos mestres pela aposentadoria, pelo recebimento de algum tipo de provento, alguma coisa. É coisa que o IFAM não Entendi. pode fazer. O IFAM não pode fazer isso, não tem autonomia, mas o IFAM pode articular uma reunião, o IFAM pode dar encaminhamentos no sentido de buscar a discussão e participar dela, né? Então, Certo. mas Para o IFAM ajudar, né, nesse para debate, né? ajudar. Então, assim, vem demanda de toda a natureza. Vem demanda, o IFAM, inclusive, chegou a fazer uma cartilha, nós fizemos, sobre a capoeira, onde tem uma parte lá que a gente diz o que o IFAM não faz, né? Porque são demandas recorrentes e que muitas vezes têm um caráter muito individual. E quando, na verdade, as ações de salvaguarda, elas têm um sentido coletivo, têm um sentido... Exato. Porque o que nós buscamos nesse processo, Maíra, é justamente construir a autonomia dos detentores na gestão do patrimônio. A gente não Certo. quer apoiar, nem patrocinar, nem apoiar ações muito individuais e muito efêmeras até, e circunstanciais, para agradar a determinados grupos, porque o que a gente busca justamente é o fortalecimento desse aspecto, né, desses aspectos culturais, e o fortalecimento dos grupos para dar continuidade a isso de forma autônoma. E para nós chegarmos em determinado momento, nós não precisávamos estarmos ali com ele o tempo todo, construindo e fazendo, mas que eles possam Sim. acessar os editais, que eles possam participar dos programas, que eles tenham Capacitar, habilitação, né, irmão? Eles. capacitá-los, formá-los para atendimento a essas burocracias
e essas questões Sim, todas que o Estado submete com os grupos, né? Então, a ideia sim, é que eles cheguem a um ponto que eles caminhem sozinhos, não precisam do Estado, né? Para não ser uma política entendi. assistencialista e que traz todo mundo ali próximo, né, sob o jugo, digamos, do Estado. Pelo contrário, a gente quer que eles Sim, tenham aham. autonomia e que busquem sempre a sustentabilidade cultural dessas práticas. Certo. E essa revalidação de 10 anos, ela nesse caso faz sentido, né? Por conta de todo esse movimento, né? Enfim, do plano, movimento entre aspas, né? Mas dessas questões, dessas ações que são colocadas dentro dessas diretrizes, né? Do plano de salvaguarda. Então, Exatamente. Na verdade, o processo, Maíra, é chamado processo de reavaliação de bens culturais imateriais para a revalidação do título, né, de patrimônio, tá, que está lá constante no decreto 3551. Então, você vai instaurar um processo de reavaliação desses bens, que é justamente um momento tá. que você vai sentar para fazer uma análise de como que esse bem cultural ele vem se processando durante esse tempo, né? Uhum, Como que a salvaguarda atuou, quer dizer, como é que foram as ações de apoio e fomento, se existiram, como existiram, quais os seus efeitos, os seus impactos positivos e negativos, para a gente uhum, repensar, né, os próximos 10 anos, digamos assim, né, reunindo uhum, todos, a maioria dos grupos, ou pelo menos as suas representações, e aí uhum. revalidando o título, né, quer dizer, uma renovação dos votos, né, que foram feitos lá, É, para que a gente continue, né, de algum modo, andando e construindo junto. E aí, ver como é que se deu a evolução disso, a atualização, né, desses bens, se há necessidade de complementação, de re-ratificação de alguma coisa, de alguma área, de algum lugar, de grupos, né? Por exemplo, o Círio de certo. Nazaré vai ser reavaliado, salvo engano, amanhã. Uma grande questão era porque no momento do registro, há 15 anos, mais ou menos, algumas festividades relacionadas ao Círio não foram, digamos, entendidas como bens associados, como a festa da Chiquita, né? Como, Ah, vamos supor, os brinquedos de ó, Miriti, etc., mas que são bens associados, né? E que devem estar contemplados. Então, é um momento, né? Quer dizer, o queijo de Minas, que também vai ser amanhã. Eu não sei se eles levaram isso a cabo, mas existia uma demanda muito grande da região de Araxá, salvo engano, é Araxá mesmo, não é em Minas, isso, aham, em Araxá. pleiteavam o reconhecimento desse queijo junto com o do Cerro Canastro e Salitre. Na época, a Isso, ideia é que esse momento seria, ou neste momento, ou ele sinalizaria efetivamente a necessidade de identificar e de ver esse recorte, a possibilidade de ampliar esse recorte para Araxá também. Não sei se isso foi uhum. feito, mas era algo que eu tinha vontade, que entendi que podia ser feito, entendeu? Então, a Entendi. avaliação serve para Uhum, isso. uhum. É legal você estar falando isso, ô, Hermano, você até me dá licença, assim, só para poder acrescentar, porque, assim, aqui em Minas, a gente tem muitas regiões, né, produtoras de queijo, e o modo artesanal de fazer queijo Minas tem diversas regiões que também tem esse modo de fazer, né, vamos dizer assim. E Araxá, bom, sobretudo aqui em Belo Horizonte, é um dos queijos mais, não vou falar mais vendidos, porque eu realmente não tenho noção é, dessa quantidade, mas se não, Ah, um dos mais comercializados aqui, né? Que qualquer canto, qualquer padaria, qualquer, enfim, esquina que a gente vai tem um de araxá. E aí, pessoal, eu quero só fazer um parênteses, porque o que o Hermano está falando é muito importante desse processo de revalidar do imaterial, e ele explicou, né, muito bem nesses exemplos que ele colocou. E eu quero só acrescentar, irmão, porque quando eu tive na superintendência do IFAM no Amapá, eu pude acompanhar, né, de perto a re-ratificação de um núcleo histórico, né, na qual eu estava, inclusive, envolvida, né, estudando no mestrado, que é a Vila Serra do Navio. Então, eu quero só acrescentar que tanto o patrimônio imaterial, né, passa por essas questões, essa revalidação, como também no material. Então, em 2018, eu pude participar também, né, do conselho, enfim, da reunião do conselho, que a gente fez o processo de re-ratificação da Vila Serra do Navio no interior ali do Amapá. E aí, foi aquela no que foi em Belém, né? Que a reunião foi em Belém? foi, foi esse mesmo, Estava lá. aham. Eu lembro de você lá, irmão. E aí, irmão, olha que legal, a gente ampliou bastante, inclusive, a área a poligonal de tombamento, que já era uma poligonal grande,
mas, enfim, em conversas com a comunidade, a gente entendeu de ampliar essa poligonal, incluindo cachoeiras e outros lugares considerados importantes de valor histórico e cultural para aquela comunidade. Então, é legal a gente perceber essas dinâmicas, né? Tanto do imaterial quanto do material, né, irmão? Então, mas isso foi só um Essa ideia parênteses. de que, essa ideia de que o patrimônio imaterial que é dinâmico e que o outro não é um grande equívoco, né, Maíra? A gente sempre se refere ao imaterial como Eu processual acho. dinâmico, mas todo o patrimônio cultural, e eu acho que o imaterial tem ajudado muito a refletir sobre isso, né? Sobre, de Concordo com você. fato, a ideia de que as coisas são transitórias, que nada é para sempre, né? O imaterial Concordo. traz essa discussão assim, que é essa relativização da ideia de permanência das coisas, né? Que é algo muito comum no patrimônio urbano e patrimônio chamado material, né? Sim, concordo com você, mano. E eu penso assim que, de certa forma, essa interdisciplinaridade, né, que a gente tanto fala, enfim, dessa questão da importância, esse diálogo fica cada vez mais próximo, né, quando a gente realmente trabalha com essa equipe, né, que pensa amplo, aberto, enfim, abertas às discussões. E o que eu achei mais interessante, Hermano, da sua conversa aqui, né, de tudo que você trouxe, que foi uma aula, na verdade, aqui, né, que você deu para a gente, é essa questão de também, assim, e dá para perceber, assim, pelo pulso, né, da sua voz, assim, esse lugar encantador que eu acredito que você tem trabalhado, que é de estudiosos, né? Então, para quem gosta de patrimônio cultural, estar dentro do IFAM, eu senti muito isso quando, por muito pouco tempo, eu fiquei, de estar sempre estudando, sempre vendo que tem muito que estudar ainda, né? As coisas mudam com muita rapidez, agilidade, sobretudo em material, né? Então, as políticas também, né? Acompanhar as políticas e tudo que interfere, né? Na questão do patrimônio. Então, é muito legal, assim, você trazer isso para a gente de uma forma tão acessível. Que o patrimônio, às vezes, irmã, eu me deparo muito com essas questões nas redes sociais, sabe? Ai, mas isso é muito difícil, Maíra, o que você está falando? E aí a gente Pois vê que, é. assim, poxa, a gente quer desmistificar isso, sabe? A gente quer trazer isso para a comunidade, a gente quer. Eu trouxe a Soninha aqui, né? A gente conversou sobre educação patrimonial. Essas questões do patrimônio, elas têm que estar cada vez mais, assim, Mais vamos dizer, na próximas, boca né, do das pessoas. povo, né? Mais próxima, irmã, e é muito legal, assim, todas essas reflexões que você trouxe aqui para a gente, de forma a realmente pensar, né, essas relações. Maíra, e assim, é algo, você tocou em algo realmente que vinha sendo uma das minhas grandes preocupações e até, às vezes, colocações, é que eu acho, inclusive, aí veio a partir de quase 5 anos de gestão, eu cheguei, de fato, a essa conclusão, né, de que a política do patrimônio imaterial mesmo, eu acho que ela ainda mais, ela acabou se sofisticando tanto, porque, assim, um dos grandes problemas que a gente vive no patrimônio imaterial é a falta de compreensão da sociedade, da classe política, né, dos estados e municípios, dos governantes, dos dirigentes, do que é esse patrimônio imaterial, do que Uhum. é a sua salvaguarda, e que reconhecer um bem imaterial não é apenas atribuir um título de Miss, um título honorífico, não é nada disso, Exato. entendeu? E Uhum. Exato. justamente, eu acho que uma das questões que acaba, de algum modo, sendo óbice para essa compreensão maior é o grau de sofisticação que se deu a ela, sabe? Exato, Porque acaba, exatamente. criou um Exatamente. arcabouço linguístico, que vai desde os procedimentos, né, a burocracia do Estado, até mesmo a construção de teorias antropológicas, sobretudo, né? Concordo. E aí Uhum. o IFAM criou mesmo uma antropologia patrimonial, eu chamo assim, o professor José É Reginaldo, verdade. que até assim, essa expressão é isso mesmo, que é muito própria do IFAM, sabe? Essa antropologia patrimonial, Exato. que é fantástica, que é incrível, né? Que é copiada Sim. pelo mundo, né? E, portanto, por isso que ela é Sim. tão exitosa, mas que eu acho assim, que precisa só, de algum modo, tentar simplificar, e simplificar não significa perder a qualidade, significa, pelo menos, chegar, ficar mais, ter uma simplicidade maior,
né, nas discussões, para que seja algo mais comum, para que a comunidade, de algum modo, entenda, né, mais amplamente. E eu não quero dizer de forma Concordo. alguma que não deve existir, né, as discussões dos critérios, né, e tudo mais, mas, assim, de fato, eu acho que tem que estar mais próxima da sociedade, mas, sobretudo, a compreensão de que reconhecer um bem como patrimônio não é dar título de Miss, é assumir um Com compromisso certeza. formal, né, que é um pacto, o registro, eu sempre digo que o registro tem a natureza jurídica de um pacto sociocultural, né, um pacto Uhum. feito entre comunidades e Estado de manter, de continuar aquela prática, né, até o tempo que eles quiserem, por isso que reavalia e revalida o título, porque de repente, se não quiserem mais, pode acabar rapidamente, ou por isso que existe a Sim. anuência livre e prévia, porque se tem um Uhum. bem cultural mesmo no norte, que eu me lembro que um deputado pressionava, inclusive queria destinar recursos para o IFAM, para o reconhecimento dessa festa, eu dizia a ele, deputado, nós também queremos, só que nós já fomos lá na comunidade e eles não querem. E não É. pode existir um reconhecimento forçado, não é tombamento, é registro. Registro é pacto, pacto onde, se os elementos centrais, que são as pessoas, não quiserem, não vai acontecer. Foi a mesma tentativa que aconteceu no início da política, quando a política é construída depois dos anos 2000, ali 2002, por ali, que quiseram então pegar um bem indígena para ser o primeiro bem registrado, já que os bens indígenas, praticamente nenhum deles tinha sido ainda contemplado como patrimônio, foi Sim. o Quarupi. E aí, quando pensaram em vamos lá no Quarupi. Quando chegou lá, os indígenas disseram: nós não queremos se esse negócio é de patrimônio. E não houve forma de convencê-los. Portanto, o Quarupi nunca foi e ainda não foi patrimônio. Pode ser que um dia seja. Sim. Então, Quando eles o, quiserem. quando eles quiserem. Então, o desafio dessa política, Maíra, está muito nisso, inclusive para o próprio IFAM, no sentido de desconstruir esta ideia de que o órgão do Estado é que tem o poder para dizer o que é e como deve agir ou não deve. Porque no imaterial, desde o objeto do registro até a salvaguarda, são eles que dizem o que pode fazer, o que querem, o que precisam fazer. Entendeu? Certo. Então, quando o Uhum. professor Vem Piano deles. diz lá naquele texto desse livro que nós lançamos agora, eu e Márcio Santana organizamos o livro Em Defesa do Patrimônio Cultural, e vocês vão Uhum. ver que na fala, no texto do professor Piano, que foi o texto que ele modificou, mas que ele apresentou aquela ideia no segundo seminário de Fortaleza, que nós fizemos em 2017, comemorando os 20 anos da Carta Sim. de Fortaleza, em que ele diz que justamente a Constituição fez foi o quê? Deslocar a matriz do valor cultural do Estado para a sociedade, para a comunidade, né? Essa que é a grande Certo. questão. E foi o patrimônio imaterial, o decreto 3.551, quem na prática fez com que isso acontecesse. Então, até hoje, os órgãos de patrimônio, o IFAM e os demais órgãos, têm dificuldade, na verdade, de implementar essa política, porque ela dá trabalho. Dá trabalho Também e faz acho. com que, de É algum isso aí. modo, haja uma perda de poder. Porque ali eu não É isso posso aí. impor, eu não posso Falou dizer o tudo. que é bom para as pessoas, entendeu? Embora, Uhum. pasme, eu tivesse problemas na minha gestão quando eu tinha atos desse sentido, de acharem que o bom era isso, quando na verdade para os detentores não era, era aquilo, e eu defendia ardorosamente o que eles o que a eles interessava, ainda que do ponto de Certo. vista estético ou de marketing não rendesse o que outras pessoas queriam. Mas eu dizia, se eu renunciar Sim. a isso, eu estou renunciando ao princípio da política, que é o protagonismo Exato. dos detentores, né? Exato. Com certeza. Entendo. E que bom que você reforçou essa, né, essa Foi situação. fácil, não, mas reforçamos. Eu faço ideia. Irmã, olha, piscamos aqui, já deu 1 hora, né? Se deixar, a gente vai continuando aqui falando muito tempo. E eu, assim, adorei. Olha, eu vou te falar que, na verdade, eu não sei vocês aí ouvintes, mas foi uma aula sobre patrimônio imaterial brasileiro. Essa sua vasta experiência, assim, enriqueceu muito esse podcast, porque a gente pôde caminhar aí por várias nuances aí do patrimônio. E, assim, nesses minutos finais, irmão, eu tenho várias publicações e artigos acadêmicos seus aqui, né, com tema
do patrimônio cultural, mas se você me permitir, se você pudesse falar um pouco desse livro, que foi recente, né? Inclusive até acompanhei, enfim, que ele está, vamos dizer assim, fresquinho, né? Exato. E assim, se você puder, enfim, indicar alguma coisa para quem está ouvindo, para quem se interessa mais, ou se você quiser me passar depois, eu coloco lá no Spotify, é bem, Claro. assim, tranquilo. Se puder, por favor, assim, dar esses minutinhos finais aí e falar um pouco dessas publicações, por favor. Maíra, na verdade, este livro é uma obra coletiva, né, feita em homenagem aos 20 anos da política de salvaguarda do patrimônio imaterial, que aconteceu em 2020, né? Então, nós Certo. reunimos os mais, digamos, os mais renomados autores e pessoas comprometidas com a área, como o professor Piano Bezerra de Menezes, José Uhum. Reginaldo Gonçalves, Luciana Carvalho, Maria Laura Viveiros Cavalcante de Castro, Uau. Márcia Santana, que também escreveu, que além de ser organizadora junto comigo, Ana Guita de Uhum. Oliveira, e tantos outros autores, e entrevistas também com o professor Olímpio Serra, que é uma figura importantíssima aí na Fundação Nacional Pro Memória, que coordenou projetos Uhum. importantíssimos como o projeto Etnias e Contextos Nacionais, especificamente o MAMBA, né, que é aquela primeira iniciativa de mapeamento dos monumentos e sítios religiosos negros da Bahia, que aconteceu no início da Ah, década de 80, né? Então há uma entrevista aí que é feita por estudiosos também, como Desirê Tosi, Bruna Ferreira, e aí outra entrevista com a professora Cecília Londres sobre essa ideia de referências culturais, a experiência do CNRC, que ela participou junto com a Aloysio Magalhães, né, da construção dessa sim. ideia. Então, alguns estudiosos como Natália Breiner, Pedro Clerot, que conduzem, na verdade, Sara Moraes, que conduzem essa entrevista, que é interessantíssima. Temos Rodrigo Ramassotti e Adriana Nakamuta, que escrevem sobre o processo de reavaliação, quer dizer, Rodrigo é um técnico que vem trabalhando diretamente nisso, e a Adriana Nakamuta foi contratada na época, nós contratamos para que ela participasse desse processo para ajudar, né, de algum modo, o Rodrigo a pensar nesse novo formato da reavaliação e tudo mais. Que E legal. autores, assim, dos melhores autores nós temos ali, professor Antônio Augusto Arantes, que traz um artigo maravilhoso sobre a ideia de salvaguarda, né? Uhum. E, assim, é uma obra que foi patrocinada, apoiada pelo Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Ele conta Uhum. a trajetória da política desde o modernismo, né? Desde aquela primeira iniciativa, inclusive com informações importantes, como, por exemplo, a participação que Oswald de Andrade teve na construção, assim como Mário de Andrade, que pouca gente sabe. Né? Ela aponta documentos de sua tese de Sim. doutorado, salvo engano, que mostram assim, o pioneirismo de Oswald de Andrade na concepção, né, de uma política e de uma instituição de patrimônio que estão ali junto com Mário de Andrade, mas que depois revela Mário de Andrade como o grande expoente, né? Então, traz aí Exato. o papel Que dos legal. folcloristas na construção do patrimônio imaterial, da ideia de referências culturais, e aí eu também escrevi um artigo sobre a introdução, né, do patrimônio imaterial na Constituição de 88, o que é que ela significou, o que é que ela implica, e aí a salvaguarda de bens indígenas, Luciana Carvalho, que participou da implementação dos inventários de referências culturais e também de ações de salvaguarda no norte, lá com relação às cuias do Baixo Amazonas, ela é professora, né, e Sim. trabalha até hoje no campo. Então, assim, é um olhar bem plural. Infelizmente, nós não podemos colocar todas as pessoas que mereciam e podiam, por conta dos limites, né, do livro, Certo. mas muitas das Uhum. pessoas que não estão ali escrevendo, elas são o tempo todo citadas, referenciadas, né, como Que pessoas legal. fundamentais. Este livro está Uhum. em formato de e-book, mas em breve estará disponível também para comercialização impressa, né? É o que nós estamos lutando agora para já já ter impressão. Aí são quase 800 laudas aí, páginas, né, Que de legal. grande parte dessa memória que a gente tratou aqui hoje.
E esse e-book, o pessoal consegue baixar ele fácil? Tem algum Consegue acesso facilmente, específico? está disponível inclusive na plataforma do Da, Fórum de Entidades. do Foro A de Entidades, plataforma né? do Fórum de exatamente, está lá Tá, disponível. Eu vou mandar para você também no WhatsApp e está tá. disponível já. Eu vou colocar no link para vocês, gente. No link aqui do Spotify, eu vou deixar aqui para vocês no final. Tá. Nossa, irmã, assim, meu Deus, só tenho que agradecer. Eu achei que, bom, é até difícil, né, da gente resumir aqui o que foi, né, essa 1 hora que a gente passou aqui juntos, mas foi realmente bem intenso. Podemos com certeza aprender um pouquinho mais, né, sobre o patrimônio imaterial. No caso, eu como arquiteta, assim, nas minhas vivências aqui, nas práticas, né, no campo do patrimônio, a gente esbarra, né, vamos dizer assim, o tempo todo nas questões, nas políticas, enfim, em todas as questões do patrimônio material. E foi muito interessante da forma que você apresentou aqui para a gente, bem acessível, como eu disse, e prática, né? Assim, mostrando, enfim, essa trajetória que você passou aí no IFAM, principalmente as dificuldades, né? Os desafios e tudo. Então, foi muito bom, hein, mano? Tenho só que te agradecer mesmo, tá? Sua disponibilidade, sua atenção, seu carinho. E, bom, é isso. Tô, assim, super feliz. E muito obrigada. E fica aí os minutinhos finais, aí se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá bom, querido? Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço imensamente a oportunidade, é sempre muito bom, não é? Embora a gente às vezes deixe os cargos, as funções, mas o patrimônio cultural como a gente disse popularmente, é uma cachaça da qual a gente não consegue ficar muito Exato. distante, né? É uma grande paixão, É, né? E que aí já uma faz parte mosquinha, das né, nossas irmã? A vidas. mosquinha do patrimônio, né? E eu acho que justamente a diferença do nosso trabalho para o trabalho de muita gente que hoje, né, ocupa essas funções que nós já ocupamos é justamente essa. É que nós fazemos com amor, né? A gente faz com paixão, com É isso compromisso, aí. porque faz parte da nossa vida. Nós escolhemos o É, patrimônio, né? E não estamos é ali isso por conta aí. de poder, de salários, de vaidades, nada disso. Diferente, né, dos cenários que a gente vislumbra. Então, Aham. me coloco à disposição para o que vocês precisarem sempre, né? Eu sempre sou um entusiasta dessa ideia, dessa discussão, e estamos, de algum modo, hoje aí nas trincheiras em defesa do patrimônio cultural, sempre, né? Com compromisso, responsabilidade, ética e muita força. Acho que a gente precisa, sobretudo agora, estarmos unidos, né? Nessa defesa intransigente do patrimônio cultural brasileiro. E aí eu sou um fiel escudeiro aí dessa proposta. Mas agradeço imensamente a oportunidade. É isso aí, hermano. Muito obrigada. Eu que te agradeço sua atenção, seu carinho e sua disponibilidade, com certeza. Muito obrigada, viu? E até uma próxima. Até você Até vir mais. aqui em Minas, a gente poder aí trocar mais informações sobre o nosso patrimônio. Olha, tá bom, com certeza. Eu lhe digo, viu, com antecedência. Pode deixar. Tá bom, hermano. Muito obrigada, viu? Um Um abraço, beijo, até Maíra. mais. Beijão, tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau.